Ferreira do Alentejo, 14 de agosto de 1995, 2 horas da manhã. Perto da vila, quando dorme junto do seu rebanho, um pastor é surpreendido por um conjunto de fenómenos estranhos. Ao tentar reagir, apercebe-se de que não é capaz de desloçar um único movimento. Está completamente paralisado. O que é que terá acontecido ao pastor Jorge Lota naquela noite de agosto? No verão de 1995, no interior rural alentejano, Ferreira do Alentejo, teve lugar um caso interessante e representativo de muitas situações que ocorrem no interior rural português e que temos catalogado no nosso repertório de casos de fenómenos aéreos não identificados. De facto, o caso do pastor Jorge Lota é uma representação de um misto de cultura local, popular, folclórica, digamos, e uma cultura urbana que representa a faceta mais tecnológica dos fenómenos OVNI. Vamos ver qual é o resultado dessa fusão de elementos. Para melhor compreendermos os meandros deste estranho caso, vamos viajar no tempo, até à noite de 14 de agosto de 1995. Naquela noite, depois de jantar, Jorge Lota saiu de casa para ir passar a noite a guardar o seu rebanho, uma tarefa que desempenhava alternadamente com o seu sogro. Perto da meia-noite, chegou ao pasto onde se encontravam as suas cabras e ovelhas. Aí, verificou que nada de especial havia a assinalar. A noite estava quente e o rebanho descansava calmamente sob a guarda atenta dos seus cães pastores. O tempo foi passando. Jorge Lota começou a sentir-se cansado e resolveu deitar-se ao ar livre, mantendo ao seu lado a espingarda que usava para se proteger durante aquelas longas noites de guarda. Pouco depois, o pastor adormeceu. Por volta das 2 horas da madrugada, acordou repentinamente ao ouvir o ladrar contínuo dos seus cães pastores e um estranho zunido de origem desconhecida. Ainda estremunhado, Jorge Lota viu então algo de absolutamente inacreditável. Sobre si, a poucos metros de altura, pairava um estranho objeto voador de onde provinha o tal zunido que continuava a ouvir. Era um objeto de forma longa e arredondada, com 6 ou 8 metros de diâmetro e de cor cinza metalizada. Viu também que esse objeto emitia 3 luzes, 2 de cor amarelada, com uma misteriosa forma esférica, e uma outra, tipo foco, de cor azul clara, que lhe incidia diretamente no peito. Assustado, o pastor quis reagir, mas quando se tentou mexer, percebeu que não era capaz de efetuar qualquer tipo de gesto ou movimento. O seu corpo estava completamente paralisado. Nesse momento, ouviu alguns ruídos que provocaram uma enorme desordem no seu rebanho. Pensou que alguém o estaria a roubar. Com um grande esforço, conseguiu recuperar todos os seus movimentos e levantou-se rapidamente. Incrédulo, viu então o que estava a causar aquele alvoroço nos seus animais. As luzes amareladas e de forma esférica que tinha visto a serem emitidas pelo objeto voador movimentavam-se agora ao nível do chão, perseguindo os cães e o rebanho que delas fugiam assustados. Pouco depois, viu que as esferas luminosas recolhiam de novo ao objeto voador. Era como se estivessem a recolher e a fornecer informações àquele estranho objeto.
Sem saber o que fazer, Jorge Lota apontou-lhe a sua espingarda. O objeto voador afastou-se subitamente, parando novamente no ar a umas dezenas de metros do local onde se encontrava e intensificou o foco de luz, que mudou a sua cor para azul forte. Sentindo-se em perigo de vida, Jorge Lota decidiu fugir. Dirigiu-se então rapidamente para a sua carrinha, pensando que finalmente ia ver-se livre daquele pesadelo. No entanto, ao rodar a chave na ignição, percebeu que estava terrivelmente enganado. O motor da carrinha não funcionava. Repetiu por várias vezes a mesma operação, mas o motor continuou a não dar qualquer sinal de querer funcionar. Desesperado, abandonou a sua carrinha e fugiu para o monte de um seu amigo, de nome José Fresca, que estava a aproximadamente 1 quilómetro daquele local. Em pânico, Jorge Lota contou-lhe tudo o que tinha acontecido nessa noite. José Fresca ficou incrédulo, mas quando o pastor lhe apontou o local onde tudo tinha sucedido, tanto Jorge como o seu amigo, que agora estava na companhia da sua mulher e filho, ainda conseguiram ver, ali perto e a baixa altitude, uma das luzes amareladas que pertenceriam ao estranho objeto voador. Pouco depois, a luz desapareceu, apagando-se subitamente. Assustado com todos aqueles fenómenos, Jorge Lota decidiu passar o resto da noite em casa de José Fresca. Seriam 5 horas da madrugada, quando Jorge Lota regressou para junto do seu rebanho. Aí avistou de novo um estranho objeto voador que nesse momento se deslocava na direção da subestação de eletricidade de Ferreira do Alentejo, sobre a qual ficou parado durante algum tempo. Pouco depois, através de uma súbita aceleração, o objeto ganhou velocidade e desapareceu rapidamente no horizonte. Jorge Lota nunca mais esqueceu os estranhos acontecimentos na noite de 14 de agosto de 1995. Mas as observações de objetos voadores não identificados na zona de Ferreira do Alentejo não ficaram por aqui. Na noite seguinte, o mesmo objeto terá sido avistado por José Carlos, o sogro de Jorge Lota. Os relatos destes estranhos factos chegaram rapidamente ao conhecimento de todos os meios de comunicação social, que lhes deram uma ampla cobertura e divulgação. Era um objeto voador não identificado e foi avistado a 2 metros de distância, segundo nos relata Jorge Lota, pastor, 36 anos, casado e natural de Ferreira do Alentejo. Um estranho aparelho, em forma de uma cabaça acharutada. Era grande, uma coisa aí do tamanho de um caminhão desses médios, estacionado no ar. Falamos então com José Carlos, 65 anos de idade e sogro da testemunha, que disse ter avistado aquela coisa quando vinha de motorizada para o local onde se encontra o rebanho. O que é que realmente teria acontecido em Ferreira do Alentejo naquelas noites de agosto? Com o objetivo de averiguar a veracidade dos factos relatados pelos meios de comunicação social, um grupo de 3 especialistas na investigação de fenómenos OVNI decidiu deslocar-se ao local onde tudo tinha acontecido. Fui eu, o Joaquim Fernandes e um colega que sou de maior também. Para que as suas averiguações fossem rigorosas, estes 3 especialistas elaboraram então uma lista de procedimentos a cumprir. Entrevistar a testemunha principal, neste caso o Sr. Jorge Lota, no local dos acontecimentos. E numa primeira fase deixámo-lo fazer a descrição sem grandes intervenções. Fizemos então um inquérito já com o nosso esquema de perguntas básicas, portanto, hora, duração, especificação de mais detalhes de observação. Fomos um pouco mais em profundidade ao nível do relato, porque havia uma série de aspectos um pouco específicos neste caso,
a possível presença de uns seres no local que teriam perturbado os animais, os cães e as cabras. Já em Ferreira do Alentejo, deram início à sua investigação recolhendo o testemunho do principal interveniente naquele caso, o pastor Jorge Lota. Não pareceu uma pessoa que tivesse qualquer tipo de informação sobre, nem cultura suficiente para tirar informação sobre OVNIs ou fenómenos deste tipo. E então acordo e vi aquilo, pois então estava estacionado e aquilo, o trabalhar daquilo e estávamos dando luzes azuis para cima. Em termos globais, a testemunha pareceu-nos bastante sólida nas declarações. Manteve a história e não entrou em grandes considerações. E é sem grandes considerações e mantendo a mesma história que o pastor recorda agora, 13 anos depois, os estranhos acontecimentos daquela noite de agosto. Tinha lá um rebanho de cabras e estava deitado ao pé das cabras, eram 2 horas da manhã. Eu acordei e vi aquilo, pois então. Era assim, género de uma cabaça, um aparelho grande, uma coisa, aquilo é um aparelho sofisticado, uma coisa boa. Mas não é avião e não é helicóptero, é um aparelho. É assim esta forma. O aparelho tem assim este desenho. Assim, assim. Mas aqui é um ar puxudo, aqui onde está esta luz amarela. E aqui é um painel de luz amarela muito grande, muito grande. E aqui tem uma janelinha do meio para baixo, uma janelinha, é assim. Assim é que é a forma dele, assim. E estava lúcido, mas tinha o corpo, portanto o corpo não tinha movimentos no corpo. Eu senti-me um bocadinho preso. Não estava atado, mas estive preso. Não sei se era a sonhar, mas eu senti-me preso. Até pensei logo, ou dei-me qualquer coisa, ou não sei o que, não conseguia mexer nada. Tem piada, só via aquilo, mas não conseguia mexer o corpo. Estava completamente imóvel. Qual terá sido a causa da estranha paralisia sentida por Jorge Lota ao ver aquele misterioso objeto voador? Um estado de pânico, um estado de extrema ansiedade, pode, de facto, haver um bloqueio neuromuscular, em que a pessoa, embora esteja consciente, esteja vigil, é incapaz de se movimentar devido à sua falta de tonicidade muscular. Esses estados poderão durar segundos a minutos, raramente terão uma duração maior. Desconheço quais são os antecedentes nesta testemunha, mas pela interpretação mais provável deve dar-se ao stress, ao estado de ansiedade, de pânico que essa pessoa teve. E consegui-me libertar daquela tensão em que estava, com o pensamento não tanto de eles quererem roubar as cabras. Pensava de serem ladrões, depois tanta gente vai buscar coisas ruins, né, e parvas. E então consegui-me libertar daquilo e jogo as unhas à espingarda, que a espingarda, quando a gente dorme, o campo fica sempre ao lado da cama, não haja qualquer problema, que aquilo é a defesa de um homem, noite fora de horas no campo sozinho. E essas luzes iam ter a esse aparelho e voltavam, portanto andavam, penso eu que andassem a pesquisar qualquer coisa, acompanhavam-se à distância uma à outra. E como disse e repito, penso que sejam sondas, que eu não tenho cultura suficiente para saber mais e não tenho estudos, não tenho nada, entende, minha senhora? Eu penso que seja isso, não sei mais. E aquilo, conforme eu jogo as mãos à espingarda e quase que lá apontei, aquilo desviou-se um bocadinho e começou-me a mandar a luz mais fina para o braço e para a espingarda, como que avisando. Sempre li com a carinha e não sei se fui a que com o medo, não tive bem a chave, mas eu sei que o carro não pôde. E então, corro lá ao monte e quando ia fugindo para o monte, para pedir ajuda ao rapaz, estava aí a 1 quilómetro e qualquer coisa ao monte.
Essa luz azul seguia-me e apontava-me com raios azuis direto à espingarda e à mão. Sim, senhora. Depois peço ajuda, o rapaz vê, também viu, pois então, o rapaz também viu. Eu vi aquilo já ali naquela horta que está ali a seguir, não é? Este monte é logo o outro, aqueles vezes também aquelas árvores de fruto. E vi aquela luz grande, depois uma luz grande, amarela, visto de cima para baixo. Abrangia 3 ou 4 metros assim no chão. Podia andar aquela luz ali na horta, uma luz amarela. Estava ali naquela coisa ali do vizinho, só que eu vi aquela luz a andar ali. As pessoas não acreditam. Eu também não acreditava, se não visse, não acreditava, era mau, não é? Porque eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Mas eu já fiquei lá no monte, já não vim para o pé do gado, fiquei lá no monte com ele. Lá no monte com ele, saí de lá do monte, eram umas 4h30, 5 horas da manhã. E vejo o aparelho deslocar-se além para aquela subestação da luz, além para aquela central elétrica. E esteve lá parado em cima dessa central elétrica, esteve lá estacionado no ar. E de manhã depois passo lá, também fica para aí a 1 quilómetro, tanto. Passo lá e disse ao guarda noturno, que aquilo tem um guarda noturno, e ele disse-me que é que tinha falta nada de ir a um psiquiatra. Enfim, depois também lhe respondi mal, pois então. Da minha cara respondi-lhe mal também. Isto é interessante porquê? Porque, de alguma forma, na busca da explicação do fenómeno, a testemunha procura dar a máxima informação e distanciar-se de não ser restritivo ou ser muito parca em pormenores. E o excesso de pormenores, que para ele é uma espécie de informação precisa, torna-se motivo de descrédito, que é uma certa contradição, não é? Mas a gente depois já não diz mais nada, depois, aquele mandou-me ir a um psiquiatra. Houve quem me apelidasse de bêbado. A gente depois arranjamos títulos. É títulos de bêbados, é títulos de parvos, é títulos de enfim. E então a gente depois cala-se também com essas coisas, depois então. O facto das pessoas que experimentam determinado tipo de acontecimentos não terem vontade de os explicar ou terem medo de os comunicar é interessante por 2 motivos. Um primeiro é devido a não quererem ser marginalizados na comunidade onde estão, porque invocam uma experiência e uma realidade que é desconhecida das pessoas e correm o risco de ser classificados como marginais, como experimentando sensações, visões que são de alguma forma perigosos para a comunidade ou por vezes associados a tipo de personalidade doentia ou tipo de comportamentos não muito comuns ou não muito aceitos dentro da normalidade da comunidade. No entanto, e apesar do silêncio de Jorge Lota, a equipa de especialistas continuou a receber e a investigar alguns relatos de novas observações de objetos voadores naquela zona. Parece-nos claramente que houve confusão quer com a observação de alguns objetos astronómicos, tanto estrelas ou planetas, não é, que as pessoas depois fixavam e aparentemente viam aquilo a mexer, e em alguns casos até mesmo com a passagem de aviões. Entretanto, a mesma comunicação social que tanta relevância tinha dado a este caso trouxe a público uma notícia que desmentia a observação do pastor. Seria que houvesse qualquer coisa que tivesse dado origem à observação. Isso podia ser efetivamente as luzes, as tais luzes de iluminação refletidas nos painéis solares, mas depois o Sr. Jorge Lota tinha que ter uma imaginação muito fértil para depois inventar toda aquela história adicional que depois já não tem nada a ver com luzes. E eu fico então com a noção de que afinal se calhar não é apenas o problema de eu atribuir ou não credibilidade à pessoa que viu aquele objeto. Isto se calhar é um puzzle com peças bastante mais complexas e que eu, enquanto a pessoa interessada, mesmo que não especialista, gostaria de compreender um bocadinho melhor. A enorme mediatização deste caso despertou o interesse da doutora Maria Helena Durão, que posteriormente a utilizou como tema da sua monografia de licenciatura em Ciências da Comunicação. Na minha opinião, Jorge Lota não teria qualquer interesse pessoal em mentir acerca daquilo que viu, daquilo que observou.
Como é que é possível um homem, um pastor ligado à terra, de repente estar a guardar o rebanho, acordar naquele dia e se calhar pensar, vou inventar esta história que vi um OVNI, não cabe na cabeça de ninguém, digamos assim. O testemunho do senhor é perfeitamente viável. E qual terá sido a conclusão final a que chegaram os investigadores sobre os estranhos fenómenos ocorridos em Ferreira do Alentejo, naquela noite de 14 de agosto de 1995? Resta como um caso não identificado, efetivamente. Possíveis explicações, algumas dúvidas, mas efetivamente é um caso que podemos considerar que ainda não tem uma explicação, ou não tem uma explicação definitiva. Sem dúvida. Ele é um aparelho que anda aí, não sei o que é que ele anda a fazer, mas ele anda aí, que ele volta e meia aparece. Não querem muitos contactos. Querem ver e... Este caso, como vimos, representa e resulta num conjunto de aspectos interessantes e que convém ressaltar. Primeiro é o grande envolvimento mediático dos órgãos de comunicação local e regional, que de facto se debruçaram ativamente sobre a experiência de Jorge Lota. Depois o uso também muito característico da própria linguagem local, aquele toque, aquele sabor alentejano, quando naturalmente Jorge Lota define o objeto como algo parecido com uma cabaça. O que é perfeitamente natural, como já vimos noutras instâncias, relativamente a fenómenos de que não temos memória, não temos conhecimento direto. E portanto o caso Jorge Lota parece-me muito representativo de um encontro fortuito, inesperado, com algo que a testemunha não pôde identificar.